Então, pessoal, vamos dando continuidade ao nosso treinamento, aqui na parte 1, esse é o vídeo 2. Vamos então falar das partes desse treinamento, né? Então, esse treinamento ele foi dividido em partes, justamente para que não fosse ministrado a nível de aulas ou páginas, até a nível de se esgotar o conteúdo e não ficar preso a uma determinada temática e se encerre sem de fato uma compreensão daquilo que foi proposto. Nós sugerimos encontros de 3 horas, 2 horas e meia, né, equivalente a mais ou menos aí uns 50 minutos por página do material em PDF, né? Então, as partes do curso são divididas em o que é ser um obreiro, né? Introdução às funções da liderança, o altar, a oração e a visão espiritual, o culto racional e congregacional, né? Usos e costumes, detalhamento das atividades, né, durante o culto, né? História da igreja, bibliologia, Espírito Santo, batismo e manifestações do Espírito Santo, autoridade espiritual, né, exegese e hermenêutica, sacramentos, dízimos, ofertas, obediência, obras e testemunho, liderança e formação de novos discípulos, crescimento da igreja local, atenção a visitantes e novos cristãos, disciplina, ingresso e afastamento das funções e introdução às demais doutrinas bíblicas, né? Então aqui nós estamos falando de escatologia, estamos falando de doutrinas básicas, né, para que a gente comece a focar também nos formatos da teologia sistemática, né? Então, muito bem, partindo aqui desse princípio, vamos a uma introdução para que nós possamos ter um bom estudo, né? Então, a primeira parte para se ter um bom estudo é, claro, entender o básico sobre Bíblia, né? Então, aqui ilustrando já, a Bíblia ela foi originalmente escrita em diferentes idiomas, né? Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né, em algumas passagens em aramaico, e aquilo que chamado de Novo Testamento foi escrito em grego, né? Depois a gente vai estar falando sobre o tipo de grego, né? Que tipo de grego foi escrito, né? Um grego arcaico, em que momento, mas então vamos estudar daqui a pouquinho, tá? Só para que vocês tenham um base no que a gente vai trabalhar, tá? Então nós sabemos hoje que a Bíblia foi traduzida, né, em diferentes línguas. Hoje são mais de 2.500 idiomas que foi traduzido, e é muito importante entender isso, né? Que a Bíblia que você tem na mão, ela é uma tradução, né? E quando a gente fala em tradução, nós temos que pensar sobre literalismo e em conjuntura. Por quê? Porque sempre que nós estamos falando em tradução, nós precisamos entender que não necessariamente aquilo que está escrito no nosso idioma, ele está literalmente traduzido naquele idioma que foi originalmente escrito, né? Só para entender isso, né? Aqui no Brasil, quando nós queremos falar que uma pessoa ela não tem uma personalidade bem definida, né? Ela não tem uma personalidade muito bem formada, as opiniões dela são muito divergentes, nós falamos que essa pessoa ela Maria vai com as outras, né? Para dar a ideia que a pessoa ela é levada pela posição de um outro, ela não tem uma posição muito bem definida. Se a gente fosse traduzir isso ao pé da letra para outros idiomas, vocês notariam que talvez ela não levasse o sentido da expressão Maria vai com as outras. Tanto que se a gente for pensar, por exemplo, com o norte-americano, ele iria falar que uma pessoa que ela não tem uma opinião muito bem definida, eles usariam a expressão monkey in si, monkey in do, que numa tradução literal para nós seríamos
seria macaco vê, macaco faz. Perceba isso. Se eu usasse essa expressão macaco vê, macaco faz, talvez você não entendesse que eu estava tentando transmitir a informação que ele era Maria vai com as outras, ou ela era Maria vai com as outras, que essa pessoa era uma pessoa que não tinha uma opinião formada. Entenderam que o literalismo na tradução não necessariamente vai dar o objetivo daquela expressão? Então, a mesma coisa com a palavra saudade, que tem no idioma português, a nossa língua aqui no Brasil, a gente fala que tem saudade de alguém, todo mundo já entende o que é saudade. Em outros idiomas que a palavra saudade não existe, iriam encontrar expressões para tentar transmitir o sentido dessa palavra. Tem um filme agora aí que é o Bird Box, que é um filme que está sendo muito bem divulgado, e quando eu li o nome do filme, eu logo fiz uma tradução literal, né? Então, Bird Box, caixa de pássaro, talvez numa versão mais adequada. Só que aqui no Brasil a gente sabe que esse negócio de caixa de pássaro seria muito melhor traduzido se a gente falasse que era uma gaiola e não uma caixa de pássaro. Então, só para vocês entenderem que é muito importante que quando a gente estiver estudando a Bíblia, a gente entenda que, como foi escrito em outro idioma, nós devemos buscar também neste outro idioma qual era o sentido da palavra, qual era o sentido da frase, aquilo que estava tentando expressar, para que a gente não cometa o erro de falar aquilo que na verdade não era este o objetivo, tá bom? Então, já entendemos um pouco aqui do que é tradução, vamos falar um pouco sobre versão. Como eu falei, nós vamos utilizar as versões aqui, que são as versões de Almeida, né, que é uma tradução, né, que João Ferreira de Almeida trouxe do hebraico, trouxe do grego para a língua portuguesa. E claro, quando eu falo de versões, é importante entender que essas versões que nós adquirimos, elas também vão mudando com o tempo. Então, versões, por exemplo, mais antigas, usam expressões que nós chamamos aí de arcaísmo ou expressões caducas, que já não fazem parte do vocabulário que nós temos neste momento. E também, daqui a 50, 100 anos, é normal que na nossa língua se acrescentem outras palavras para que dê sentido às coisas e algumas palavras caiam em desuso. Então as versões elas vão sendo modificadas para que estejam mais de forma contemporânea, para o momento presente. Então é totalmente aceitável que alguém esteja lendo um texto em uma versão que dê uma sonância ou tenha palavras diferentes de uma outra versão. Então nós temos como, por exemplo, de versões, né, Almeida Revista e Corrigida, Revista Atualizada, Almeida Corrigida Fiel, Revisada Atualizada, Contemporânea, e tem outras versões, né, versões da Nova Tradução na Linguagem. Então é amplo essas versões, né? E aí o interessante é sempre você procurar o sentido daquela palavra. Existem textos que facilmente são compreendidos e outros que vão demandar um pouco mais de tempo para que você realmente entenda o sentido. Além de conhecer um pouco sobre traduções e versões, nós temos que entender a contextualização. Então, contextualizar. Então, nós precisamos perceber o que aquele texto traz no sentido próprio dele, em que contexto ele está inserido. Então, muitas vezes nós ouvimos versículos que são utilizados fora de contexto. E isso pode gerar um problema de interpretação. A pessoa que ela recebe essa informação com base em um versículo pode gerar um problema enorme esses líderes do papel de transmitir a verdade. Então nós não podemos incorrer no erro
de estar transmitindo alguma coisa fora de contexto, né? Então, eu gosto muito de utilizar o exemplo que é do texto que está em Mateus, onde as pessoas comumente utilizam esse texto dizendo que quando uma reunião ela está esvaziada, então você está fazendo uma reunião qualquer lá na igreja e essa reunião não tem um número grande de membros ou a igreja está esvaziada, as pessoas usam esse texto em Mateus falando assim que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Dando a ideia de que o número pequeno de pessoas não importa porque Deus está presente naquela reunião. E claro que eu quero dizer aqui para você que realmente tem razão, mas não usando esse texto. Tem-se razão que não importa a quantidade de pessoas que estão nesta reunião, porque Deus ele está presente o tempo inteiro e em todos os lugares. A presença de Deus ela é constante, porque Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então ele tem todo o poder, ele conhece todas as coisas e ele está em todos os lugares. Então, se realmente tiver uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, claro que Deus está presente. Agora é um erro, um equívoco utilizar esse texto como forma de justificar esta reunião, que Deus está presente ali nesta reunião por conta desse versículo. Não, Deus está presente nessa reunião porque ele está em todos os lugares. Até porque imagina, se você estivesse no seu momento a sós, no seu quarto, na sua casa, fazendo uma oração, então se você está sozinho, partindo desse princípio e usando esse texto, significaria que você não estaria com Deus, né? E Deus ele está do seu lado, ele está em todos os lugares, ele está presente, ok? Esse texto, por exemplo, de Mateus, ele na verdade ele se refere a um momento de disciplina. Então, Jesus está instruindo a como que devemos proceder quando encontramos uma pessoa cometendo um pecado. Então lá ele instrui onde quando a gente encontrar alguém em pecado, eu encontrei alguém em pecado ou eu fui encontrado em pecado, uma pessoa que viu este pecado vai lá e explica que aquilo que foi feito ou que está sendo feito é um pecado e tudo bem, encerra-se por aí. Mas se esta pessoa não aceitar esta informação e agir errando, continuar errando, então chama-se mais 2 testemunhas para que comprove que agora ela foi avisada com relação a este pecado. Se mesmo assim a pessoa ela continuar errando, então fala-se para a congregação, ou seja, um número maior de pessoas explicando do fato, inclusive apresentando as 2 testemunhas, e a congregação vai tomar uma decisão com relação a esta pessoa, né? Então o texto ele está falando sobre uma disciplina, por isso que diz assim, que aquilo que for ligado no céu, na presença dessas testemunhas, Deus estará de acordo, e aquilo que for desligado no céu, também com a presença dessas testemunhas, será desligado. É este o sentido. Eu preciso das testemunhas para comprovar. Por isso que onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidos em nome de Deus, com este objetivo, que era o objetivo de ensinar o que estava errado, Deus estaria presente, ok? Bom, também é importante entender que a Bíblia ela não foi colocada nesta ordem, né, Gênesis a Apocalipse, então ela não foi escrita em ordem cronológica, né, e nem foi inserida da forma que nós temos hoje em forma cronológica, né? Então, quando a gente estiver estudando bibliologia, a gente vai falar bastante sobre isso, mas é só para você entender. E entender também que não foi disposta em capítulos e versículos. Importante vocês estarem atentos aos exercícios que são propostos neste material e, claro, sempre estar de mente aberta, né? A gente precisa se libertar dos nossos próprios dogmas, da nossa cultura, né? E entender
que é um aprendizado. Nós precisamos nos libertar dos nossos preconceitos, porque aquilo que a gente acha que sabe pode estar errado e também pode estar certo. Então aqui a gente vai trabalhar muito sobre essa questão do contexto, para fortificar a fé, e quando você tiver a oportunidade de falar, você tenha argumentos, sejam argumentos sólidos e não preso em versículos sem contextos, até para não gerar uma situação desagradável para aquele que está até tentando fazer uma pregação, para aquele que está tentando ajudar. Boa vontade eu sei que muita gente tem, eu já ouvi muita pregação. Na grande maioria das vezes vejo que as pessoas que estão pregando, eles estão pregando com muita boa fé, mas a boa fé não significa que a verdade está sendo pregada. Então se comete aí alguns deslizes e às vezes utiliza um texto sem contexto, e o que mais me preocupa é utilizar esses textos sem contextos com pretextos de induzir, de tentar provar que ele está certo porque aquilo está escrito na Bíblia, e é importante a gente buscar muito mais profundamente antes de tomar uma decisão a nível doutrinária. Então, que Deus nos abençoe neste momento, e que a gente possa realmente sempre buscar as melhores práticas, ok? No próximo vídeo nós vamos falar do papel de obreiro, o que é um obreiro aprovado, e algumas atividades. Então esteja atento aí, que agora nós vamos começar a falar dos obreiros de forma específica em cada uma das suas funções. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo.